Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre chuva derruba parapente. Mas antes de falar disso eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente no Facebook. E antes também de começar eu quero agradecer ao Emerson, que é lá do grupo de WhatsApp, o Emerson que faz esse mini parapente sensacional aqui, ó. Vou até levar aí perto para vocês darem uma olhadinha. Esse aqui é o mini parapente que o Emerson faz, ó. Tudo super artesanal, mas muito legal, muito bem acabadinho, tirante A, B e C. Ó, bem bacana, o Emerson me mandou esse parapentinho aqui. Emerson, obrigado mesmo, viu? Valeu. Ficou 10. Ele me mandou também uma asa extra para eu mostrar colapso, mostrar algumas coisas. E ó, e vem aqui num suportezinho, você põe no ponto de gravidade aqui, ó, no centro de gravidade, ela fica paradinha aí, ó. Show de bola. Então eu quero agradecer ao Emerson. Quem quiser adquirir um mini parapente desse, entra lá no Insta, é @miniparapente.pb, tá bom? Conversa lá com o Emerson e adquira o seu, tá certo? Então vamos falar se chuva derruba parapente. E esse é um assunto que realmente é complicado porque a gente já sabe que não se deve estar no ar quando está chovendo, nem perto nem longe, porque quando chove existe uma reposição de ar, o ar gelado vem, né, desce junto com a chuva e varre o chão, ou seja, mesmo que você esteja a 15 km, a 10 km de um CB, você vai estar sob a influência desse vento que vai estar batendo. Então o ideal é que você não decole ou não esteja no ar quando tiver uma chuva perto de você, de um CB, por exemplo. Mas pode acontecer de você estar voando e começar a chover, garoar. E aí, é suficiente para derrubar um parapente? Olha, existe a possibilidade sim, tá? A chuva afeta o ponto de stall do parapente. Começa que ele fica muito pesado, mesmo que não entre água na boca dele e forme água dentro dele, ele estando molhado, ele passa a ser mais pesado. Quem já fez CIV e pousou dentro da água alguma vez, já percebeu como é que é para tirar o parapente, como é que ele fica dentro da água, né? Ele fica muito pesado. Então, essa questão de peso mexe no ponto de stall e também a superfície, as gotículas que formam em cima do extradorso, né, elas podem afetar a aerodinâmica e provocar o descolamento do fluxo de ar do extradorso do parapente e causar um stall. Então, você estar voando, chovendo não é o mais indicado. O mais indicado é que quando começar a chover, você pega e desça de uma vez, dá uma espiral e desça. Aí você vai falar assim, Ricardo, posso fazer orelha? Não é o indicado fazer orelha quando o seu parapente já começa a querer ficar molhado, porque a orelha aumenta o arrasto, né? E essas gotículas também vão aumentar o arrasto parasita, né? E você vai perder velocidade e talvez estole. Então o ideal é, começou a garoar, se é uma garoa que vai virar realmente uma chuva, se é uma garoa fraca, acontece de repente te pegar num cross, uma garoinha, ok, acontece, às vezes a vela seca até no ar. Mas eu tô falando realmente de chuva, né? A chuva, começou uma garoa, você já vai pro pouso, dá uma espiral ou dá uma curva mais acentuada ou faz alguma técnica de descida ali, para você não se colocar em risco. As velas mais antigas, vela A, B, que tem um perfil maior entre o entradorso e o extradorso, ela tem, vamos dizer assim, menos perigo de estolar, ou ela vai estolar depois do que as velas mais avançadas, que tem o extradorso e o intradorso, né, mais perto. Pode até colar e causar aí um problemão. Ela vai parachutar e estolar, ou seja, para de voar. Então, o ideal é que não se molhe o parapente em voo. Isso também é legal de ser dito para quem, de repente, entubar. Se você entubar, começa a escorrer água pela linha do parapente, é sinal de que alguma coisa ali já não está legal, tá? O parapente vai perder performance, pode ser que parachute, pode ser que estoure. Então, o lance é evitar, né, molhar o seu parapente no ar durante o voo, mesmo que ele seja modelo antigo, A, B e C, novo, evita, porque o risco de stall é razoavelmente grande. Você não deveria estar voando na chuva, mas caso aconteça da chuva te pegar, existe alguma coisa que você possa fazer para diminuir essa chance de stall? Existe. Aplicar ali um pouco de acelerador, aplicar ali uns 30%, 40% de acelerador, até 50% de acelerador, metade ali vai no primeiro estágio,
porque aí você aumenta a velocidade e diminui a chance de stall. E pouso, vai para o pouso porque a situação, como eu te falei, pode ser perigosa. As gotículas em cima da asa já são problemáticas, porque o fluxo de ar, ao invés dele escorrer liso, né, ele encontra ali algumas dificuldades e pode realmente descolar, sem contar a água que pode entrar dentro da vela, sem contar o peso que aumenta. Então, quando você está voando e o parapente molha, o risco de parachutagem stall é grande. Existe, se você tiver uma chuva torrencial, né, e o parapente parachutar, isso é uma situação extrema, tá? E isso daí você já tem que ter na sua cabeça antes de decolar, né, internalizar isso aí. Se você estiver parachutando realmente, molhou tudo, parachutou ou meio que estolou, nem tente entrar em voo ou nem tente chegar no chão parachutado, porque muitas vezes a parachutagem te dá ali 7, 8 metros por segundo, você vai descendo, parece até que você vai chegar de boa no chão. Por que não se deve fazer isso? Porque durante a parachutagem ela pode configurar um full stall, você estando a 15 metros do chão, 10 metros do chão, e você chegar forte e com as costas no chão. O ideal é que se ela parachutar, realmente fechar e não voar mais, que você comande o reserva, tá? O reserva também pode ser usado? Pode, mas ele também tem problemas, tá? Se ele encharcar, se ele molhar muito, pode ser que realmente você chegue muito forte no chão. Então, o ideal é que você não voe com chuva de jeito nenhum, e chuva de CB, então, a 15 quilômetros de distância, você não tá no ar, né? Você tá ali no chão olhando, ou você tá no bar, como falam, né? CB no ar, piloto no bar, não vai sair na chuva. Mas para dar prosseguimento ainda e te ajudar nisso, eu tive contato com um aplicativinho que eu vou passar para vocês. Essa dica é legal. É um aplicativinho chamado SOS Chuva, que ele é feito pelo INPE, mais um monte de universidades e também o governo. É um aplicativinho oficial que ele mostra a chuva em tempo real. Se você ainda não tem esse aplicativo, eu vou deixar aqui o nome dele aqui embaixo, né? O link eu acho que na Google Play, eu acho que eu consigo colocar aqui também. E aí você baixa e coloca no seu celular. Eu não sei se ele tem para iPhone, para iOS, porque eu uso Android, então eu não sei te dizer. Mas é um aplicativinho que ele mostra para você a chuva em tempo real e os últimos momentos da chuva, assim, como ela se desenvolveu. E pode ser muito útil quando você está na montanha para você fazer uma análise. Eu vou trazer a imagem aqui e eu volto para finalizar esse vídeo. Vai lá, vê aí o aplicativinho SOS Chuva. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre o SOS Chuva. Você está vendo aqui, ó, o ícone dele aqui, tá? Eu vou abrir. Esse é o programa, ele é sustentado por essas instituições aqui que você está vendo, a USP, o INPE, a Unesp, o DCEA, o INPMET, entre outros aqui. E aí, a apresentação dele, né, é essa daqui, olha, você vai ver o mapa do Brasil e você vai selecionar as regiões onde o satélite estaria apontado, né, onde tem essas previsões. Tem aqui, olha, você vem aqui do lado, ó, regiões. Vai abrir aqui, ó, estado de São Paulo, a gente vai vir aqui, ó, São Paulo, São Roque. Aí ele vai abrir o que está acontecendo nesse exato momento, né, onde tem chuva aqui no estado de São Paulo, nessa região. Então, ó, eu vou aqui perto de Andradas e Espírito Santo do Pinhal, onde tem aqui um pouco de nebulosidade. Aí você vai falar assim, Ricardo, mas como é que o satélite sabe que tem nebulosidade? É o seguinte, ó, tem aqui um quadradinho chamado legenda aqui, ó. Você abriu essa legenda, o que vem escrito aqui, ó, refletividade em dB e precipitação em milímetros por hora. O que acontece? Esses satélites, né, de clima, eles transmitem uma frequência e essa frequência ela tem que bater na Terra e voltar para ele. Se ela bate e volta intacta, significa que não tem nuvem nenhuma. Essas frequências são específicas para serem brecadas, vamos dizer assim, pela formação de nuvens, pela chuva. Então o que acontece? Quando essa frequência bate no chão e não volta para o satélite, né, ou volta gradativo, volta a parte dela, aí eles vão desenhando aonde está realmente essa instabilidade, onde estão essas nuvens formadas e onde está descarregando essa água.
Então, essa taxa aqui, ó, de refletividade em dBz é o quanto está sendo refletido ou não dessas ondas. Só que você vai falar assim, para que serve isso, né? Eles pegaram essa parte de refletividade e associaram a quantidade de chuva em precipitação, ó, em milímetros por hora. Então é possível você saber, através dessa reflexão, o quanto vai chover em milímetros, ou quanto está chovendo em milímetros nesse determinado lugar, baseado aqui, ó, nas cores. Então verde, ó, tá aproximadamente 3 milímetros em uma hora. 3 milímetros em uma hora não é uma chuva considerável, né? Pode ser que caia tudo no mesmo minuto, aí sim é considerável. Mas se ela se espalhar 3 milímetros, né, por metro quadrado em uma hora, é uma garoa, tá? E aí você vai aprendendo a ler esses dados dessa forma. 1 milímetro, né, se cair de uma vez, é uma chuvinha, né, até que considerável, razoável. Mas 1 milímetro em uma hora não é uma chuva muito grande. Bom, tiramos a legenda daqui. Estamos aqui, ó, vou puxando o zoom mais para fora. Se eu quero ver como nos últimos instantes, né, nos últimos tempos, a chuva, a umidade, o clima se comportou, eu aperto aqui, ó, tem uma setinha de play aqui. Eu aperto, ele vai carregar as últimas 10 situações que aconteceram, os últimos 10 quadros, tá? E vai fazer uma animação, ó. Eu vou voltar ali pro lado do Espírito Santo do Pinhal e Andradas, ó, para você ver. Ó, como é que foi desenvolvendo o clima nesses últimos tempos. Então você vai ver aí como é que o clima, como é que a chuva se comportou nos últimos minutos aí, tá? Nos últimos instantes. Eu não sei dizer com precisão para você quanto tempo é isso, mas eu tenho a impressão aí que é na última hora mais ou menos como ela se comportou, tá? Vamos lá então, você tem aqui essa situação, né, animada de como está acontecendo o clima, como está acontecendo o desenvolvimento da chuva. Aí você vai ter aqui, olha, você vai falar para mim assim, Ricardo, o que isso vai me ajudar na hora do voo? É o seguinte, às vezes você está na montanha e, por exemplo, aqui no Sudeste costuma ser o inverno seco, porém o verão tem pancadas de chuva o tempo inteiro. Então o que acontece? Se eu tiver essa informação da onde está a chuva no momento e como ela vai se desenvolver, né, como ela está se desenvolvendo, eu consigo me programar e ver realmente o que está acontecendo numa escala maior, por exemplo, para um cross ou para uma decolagem. Eu consigo escolher o horário de eu decolar. Por exemplo, existe uma chuva, você está olhando ela ali, ela está 15 km, 20 km de você. Você não sabe se ela está começando, se ela está terminando, se ela está desenvolvendo, se ela não está, que direção que ela vai tomar. E através disso aqui você passa a ter uma noção do que vai acontecer. É exato? Não é exato, porque nós estamos falando de previsão, né? Mas são os dados mais quentes, né, que a gente pode ter no momento. Aí você fala assim, mas Ricardo, eu saber o que aconteceu nesses últimos tempos até o momento atual não me resolve muito. Seria melhor eu saber o que vai acontecer mais pra frente. E aí que vem o pulo do gato. Olha, você vem aqui do lado, tem, ó, previsão de chuva nos próximos 20 minutos. E aí, olha, nessa região que a gente estava, nos próximos 20 minutos, olhando a legenda aqui, ó, não tem quase nada. Ó, um verdinho bem fraquinho, 1 milímetro, nem garoa é. Entendeu? Então você olhando a previsão, e aí eu vou abrir mais, ó, no estado inteiro aqui tá muito tranquilo. Você olhando a previsão, né, no momento, e olhando essa previsão nos próximos 20 minutos, você consegue ver o que vai realmente acontecer com essa chuva, como é que ela vai se desenvolver. E eu vou dizer para vocês que eu já usei essa ferramenta e foi muito legal. Eu estava na rampa e aconteceu exatamente essa situação que eu narrei. Tinha uma chuva a uns 15 km de distância e eu queria saber se realmente ela ia tomar a minha direção e se realmente ia ter um desenvolvimento maior. E aí eu coloquei essa previsão nos próximos 20 minutos e o que a previsão me mostrou? Que realmente estava dissipando e que não ia se formar mais. Ela ia passar do meu lado e não ia se formar mais. E aí deu para eu decolar e fazer um voo tranquilo baseado nessas informações.
Então, esse aplicativinho aqui, o SOS Chuva, pode ser muito útil quando você quer fazer um levantamento do que está acontecendo na hora, né? E também um pouquinho aí, um planejamento do que vai acontecer em breve, tá? Aqui, ó, então em regiões, vou eu lá de novo, eu vou tirar aqui, ó, eu botei São Paulo, São Roque, eu desliguei esse aqui, vou pegar aqui, olha, por exemplo, Salvador, Bahia, e vou com o mapa para lá, tá vendo? Ó, ele abriu aqui a situação nesse momento na Bahia, tá vendo? Ó, eu consigo ver aqui os últimos, como é que a atmosfera aí, como é que a chuva tá acontecendo nesse momento. Bom, de qualquer forma, olha, você consegue ver como é que a massa de chuva está se movendo perto da onde você está, né? Você vai escolher aí, vai abrir perto da sua rampa, ó, e você consegue ver. O aplicativinho é de graça, você baixa ele na Play Store. Eu acho que para iOS também deve ter. Deixa eu ver aqui na região de Belo Horizonte, Minas Gerais. Minas Gerais, ó, tem o norte lá, que é São Francisco, Três Marias. Tá? Tem aqui, ó, vou abrir São Paulo de novo para mostrar. Então, ó, a grosso modo é essa situação. Abriu a legenda, você vai ver o quanto de chuva está caindo nesse momento. Você consegue ver os últimos instantes e consegue ver os próximos 20 minutos. Alguns estados, né, algumas dessas regiões aqui, ele não mostra os próximos 20 minutos. Eu não sei porquê, acho que o satélite não tem essa função, mas para alguns estados funciona. E você pode aproveitar, né, e botar mais esse aplicativo aí no seu celular, você que já usa o celular para ver condição climática através dos aplicativos de condição climática, colocar mais esse aí para você acompanhar a chuva em tempo real e também poder preparar aí o seu voo, tá certo? Vou voltar para outra câmera aqui para finalizar. Tá vendo? Esse é o aplicativo SOS Chuva e você viu que ali tá ok, são algumas informações que você fala assim, não é super relevante, mas enquanto você está na montanha, realmente pode ser que te ajude a ver como está desenvolvendo esse clima, como está desenvolvendo essa chuva. Não conte só com o aplicativo, porque é uma previsão, você sabe que previsão falha, né? Então você vai unir a informação do aplicativo com a informação visual e a leitura do clima que você está fazendo, e baseado nisso você pode fazer um voo com mais segurança. Tá certo? Então é um aplicativinho aí que vem para somar com os outros de previsão de clima que você tem, e quando você está na rampa aí pode ser super útil. Lembrando você, nunca voe com chuva, tá ok? Tem vários vídeos na internet do pessoal que tá voando com chuva, pousando, já meio desesperado, e por sorte vários deles não estolaram. Tem vídeo de gente que tá voando e com chuva e também estola, tá? Entra em parachutagem, entra num flyback ali. Então tem vários vídeos, se você procurar parapente chuva aí, você vai ver várias situações. Mas o importante é você ter em mente aí que você não deve fazer isso, tá certo? Se estiver chovendo, se começar a gotejar e você vê que vai desenvolver para uma chuva, tira para o pouso, usa técnicas de descida ali, umas curvas um pouco mais fortes, né? Uma espiralzinha. Se você sabe fazer espiral, se você ainda não fez um cílio ou não sabe fazer uma espiral, você vai fazer algumas curvas um pouco mais fortes ali, vai para um lado, vai para o outro, curvas alternadas mais fortes, você vai perdendo um pouquinho. Se a vela não tiver molhada ainda, pode fazer uma orelha, tá? Ou orelha espidado e orelha para descer, técnica boa. Agora, se a vela já tiver molhada, evita a orelha, tá? Porque pode ser que você aumente o arrasto aí e possa vir a uma parachutagem e quem sabe até estolar a vela. Tá certo? Eu espero que esse vídeo aqui tenha trazido alguma informação importante para você. Eu vou pedir para você me seguir no Insta, compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo, tá bom? Que me ajuda aqui. Me seguir no Insta e a página Falando de Parapente no Facebook, tá certo? Eu volto depois então falando de parapente. Valeu!